Meus queridos, vamos à palavra? Quantos precisam de uma palavra? Amém? Glória a Deus. Vamos ao texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso de número 7. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim o texto: e para que eu não me exaltasse, algumas traduções não me ensoberbecesse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Eu vou pedir para vocês manterem a Bíblia aberta para poder acompanhar o texto. E agora eu vou pedir o máximo da dedicação de todos. Vamos evitar se movimentar, porque eu quero ser bem preciso aqui nessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai nos desafiar, e esse final de semana vai ser um final de semana extremamente, eu diria assim, confrontador para todos nós. Esse é o desejo de Deus aqui. Queridos, a nível de introdução, preste atenção no que eu vou falar agora, só para a gente poder montar uma base para os pensamentos que eu quero compartilhar com todos vocês aqui. Quando eu pensei nesse texto, nessa palavra, eu pensei o seguinte: poxa, mas um texto tão conhecido, para nós, essas passagens bíblicas, a gente está tão acostumado com esses textos, e é exatamente esse acostumado que assim me incomodou um pouquinho. E eu lembrei de uma experiência que eu tive quando criança ainda. Eu vim do interior de Santa Catarina, na região oeste catarinense, e as terras da minha avó, elas faziam divisa entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil e Argentina. Então tinham 2 rios ali que cercavam as terras da minha avó. E o nosso desejo, porque a minha família nos deixava, eu e meus irmãos, na época de férias, eles nos levavam lá para a casa da minha avó. E nós tínhamos uma ansiedade em chegar logo às férias, porque nós queríamos chegar lá e tomar banho de rio. Então esse era o nosso desejo, coisa de criança. Então nós íamos para lá e a gente ficava quase que 40% do tempo que nós tínhamos de férias, nós dedicávamos ao rio. A gente ficava tomando banho direto. E eu achei, na época, estranho o porquê que os meus primos que moravam lá não tinham esse mesmo desejo. Aliás, eles pouco entravam no rio. Entravam às vezes quando a gente insistia muito. E eu me lembro de ter perguntado para um primo meu, que eu perguntei assim: por que você não entra? Olha que lugar maravilhoso, olha que água maravilhosa. E ele me olhou e disse assim: é porque eu já estou acostumado com isso aqui. Para mim isso aqui já não tem nada de muito novo nisso. E por que eu estou tentando compartilhar isso com você aqui hoje, essa percepção? Porque a impressão que eu tenho é que a nossa geração se acostumou com um ambiente como esse. A impressão que eu tenho é que quando a gente abre a Bíblia, abre ali João 3,16, abre esse texto aqui, dá a impressão de assim: alguém já leu isso aí, alguém já falou disso aí, alguém já pregou isso aí. Só que, irmão, eu gostaria que hoje, esse momento que nós temos aqui, você se atirasse no meio do rio e dissesse: eu já conheço, mas eu quero algo novo, eu quero uma revelação nova, eu quero algo poderoso para que eu viva. Então a gente tem esse desafio, porque muitos de vocês aqui, vocês cresceram na igreja. Tem gente aqui, irmão, que está aqui, ele já participou do Kids, já participou dos adolescentes, já está aí jovem, vai casar na igreja, e talvez você se acostumou com esse rio. Só que essa noite Deus está nos convidando a mergulhar nesse rio, não apenas visualizá-lo e participar de tudo que está aqui. Então é essa quebra da rotina que é um desafio para todos nós, da gente poder se achegar nesse texto com um olhar de novidade, com uma percepção de novidade. E é com esses olhos que eu gostaria que você percebesse essa palavra aqui hoje. E é interessante isso aqui é nível de introdução. É interessante que essa narrativa, ela tem algumas percepções. Obviamente eu não vou conseguir entrar em muita coisa aqui, mas eu quero com muita clareza, com muita humildade, tentar colocar pelo menos uma base para que você saia daqui abençoado por essa palavra. Esse trecho bíblico aqui é um tempo, é um período da vida de Paulo apóstolo. E é interessante que ele está descrevendo uma experiência que ele viveu. Aliás, uma experiência transcendente. Ele chega a falar isso.
que ele foi a um lugar, não sabe como, mas ele sabe que foi lá, que assim, que não tem nem o que falar sobre o lugar que ele foi. Então ele narra uma experiência totalmente sobrenatural, só que depois, na sequência, ele vai também nos trazer essa clareza de que ele tem um espinho na carne. Ou seja, ele tem algo na carne dele que dói. E o que é importante é que diante desse espinho, a Bíblia diz o seguinte, que Paulo, ele diz que orou 3 vezes. Não orou apenas uma, ele orou 3 vezes. E diante dessas 3 orações, ele clamou a Deus dizendo: tira esse espinho de mim, remove essa dor de mim, tira esse espinho de mim. Só que o que é interessante é o seguinte: primeiro, não tem resposta, primeira oração. Segunda oração, não tem resposta. Só que na terceira, Deus respondeu, Jesus respondeu a ele. Só que o que nos desafia, e preste atenção no que eu vou falar agora, é que a resposta que é dada a Paulo diante de uma oração, ela não habilita, ela não, eu diria assim, ela não confirma o próprio desejo dele. Então, em outras palavras, tem algo implícito aqui nesse texto. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Entendeu? Então não há uma resposta de acordo com o desejo de Paulo. E eu acho isso aqui importante. Por quê? Porque, irmão, Jesus não tem compromisso nenhum em cumprir os nossos desejos. Jesus não tem obrigação nenhuma de atender todas as nossas picuinhas, as nossas coisinhas. Ele não tem compromisso disso. Isso aqui é tão, eu penso que isso aqui revela tanto a maturidade que tinha, porque por mais que Paulo não tivesse a resposta do jeito que ele queria, ele não deixou de acreditar naquilo que Deus tinha. Então entenda uma coisa e receba isso: Deus quer amadurecer você aqui essa noite, entendeu? Não é porque ele não cumpriu o teu desejo que você vai ficar aí batendo cabeça, trocando de igreja, mudando de lugar. Não. Você vai continuar na mão dele, entendendo que se ele não cumpriu, não tem problema, ele deve ter coisa muito maior para fazer na sua vida. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui, irmão? Vamos encher esse lugar de adorar a Deus? Então nós temos que desmistificar essa ideia de que Jesus está aí para atender nossos desejos. Está aí como um senhorzão que fica colocando coisa na nossa boca, resolvendo nossos problemas, eu diria assim, arrumando aquilo que a gente desarrumou. Irmão, tire essa ideia, ser uma ideia medíocre de espiritualidade, mediana, pequena, entendeu? Uma ideia madura, uma ideia que não se achega a ele pedindo, clamando, querendo, não. Uma ideia madura é aquele que chega e diz: revela a tua vontade na minha vida, vai, revela aquilo que tu tem para mim. É isso que ele faz. Então o desejo dele não é atendido, não é atendido. Só que o que fica muito claro é que Deus tinha algo maior para ele. E alguém veio para cá e precisa ouvir isso. Eu não fiz do jeito que você queria, porque eu tenho coisas muito maiores para fazer. Vou falar mais para alguém que está aqui. Não aconteceu do jeito que você gostaria no teu planejamento. Não tem problema, eu tenho um planejamento muito maior para fazer na sua vida. Uma mão levantada, deixa eu liberar isso aqui. Eu sei que você já orou várias vezes por algumas coisas, mas Deus tem algo muito maior para revelar. E talvez nessa noite Ele abra esse manto e revela aquilo que Ele tem para você. Então Ele tinha algo maior para fazer. E é esse algo maior que nos trouxe aqui, que deu inspiração para todo esse final de semana, entendeu? É uma resposta não atendida que abre um caminho muito maior. Inclusive nós estamos sendo privilegiados por isso. É por causa da resposta que não atendeu a Paulo que nós estamos aqui hoje. E essa resposta é maior. E qual é essa resposta? Ele diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Não vou tirar o espinho, mas a minha graça, algumas traduções dizem isso, é suficiente, é o bastante. E eu comecei a pensar, pastor Miguel, sobre algumas coisas da qual a graça é suficiente. Vocês querem ouvir? Digo amém. Primeira delas, a graça é suficiente para nos acolher. A graça é suficiente para nos agasalhar. E isso aqui é tratado até em algumas percepções bíblicas como escândalo. Porque, irmão, com toda sinceridade, ninguém apostaria na gente. Se as pessoas conhecessem o que está aqui dentro, a minha natureza, aquilo que eu penso, as coisas que passam no meu imaginário, irmão, ninguém apostaria em mim.
Nem você, nem ninguém. Se dependesse da pureza, daquilo que a gente tem aqui dentro, nenhum de nós seria acolhido nunca. Nem pai não queria acolher, nem mãe não ia querer acolher. Porque só nós sabemos o que está aqui dentro, o tamanho da sujeira que é aqui. Mas quer saber? A graça vai lá e acolhe. Porque não é por merecimento, é por graça. Entendeu? Então a graça tem poder para nos acolher, mas não somente filho de crente. A graça tem poder para acolher o viciado, tem poder para acolher o craqueiro, tem poder para acolher a prostituta. Entendeu? Sabe por quê? Sabe por quê? Não pela qualidade de vida dessas pessoas, não. É porque a graça abre um caminho de mudança. Entendeu? A graça não apenas me acolhe, não. Ela também se relaciona comigo e possibilita a mim algo que eu jamais conseguiria viver. Entendeu? Então a graça abre caminhos e nós nunca íamos conseguir trilhar. A graça dá essa percepção. E quer saber, para mim isso aqui é algo tão maravilhoso de falar. Porque eu lembro que há 8 anos atrás eu entrei numa igreja como essa, com meu nariz sangrando, todo entupido de cocaína, com a minha vida quebrada, destruída. Minha mãe não me recebeu em casa, meus irmãos não me receberam, mas a graça me recebeu. E a graça quer receber alguém aqui essa noite. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Alguém precisa ouvir isso aqui. Você não foi atraído pelo cartaz do congresso, não. Você não foi atraído pelo convite de alguém, não. Você foi atraído pela graça. A graça que abriu um caminho poderoso, algo novo para acontecer na sua vida. É a graça que cria caminhos. Eu não sei se você já viveu isso, irmão, mas como eu rodo muito, pastor Elton, às vezes eu vejo, por exemplo, jovens aceitando a Jesus em alguma cidade. Eu acho isso maravilhoso. Eu olho para eles tudo quebrado, tudo arrebentado, alguns drogados, alguns bêbados. Aí às vezes eu volto na mesma cidade um tempo depois, vem alguém, uma vez um moço veio aqui para mim, ele tocou para mim assim, disse assim: tu não lembra de mim? Eu olhei assim. A gente às vezes dá uma de educado. Eu acho que eu lembro. Eu disse: não lembro. Ele disse: eu estava aquele dia embriagado aqui, mas eu aceitei Jesus. Irmão, sinceramente, ele estava irreconhecível. Ele era outra pessoa, sabe? Entendeu? Então não tem como humanamente fazer isso em um ano, não. Mas a graça faz em um mês, em um dia. Ela faz agora, ela começa um processo novo. Tem alguém que pode adorar a Deus pela graça? Entendeu? Que você sai daqui irreconhecível, irmão. Que a tua mãe tem que olhar: nossa, que filho maravilhoso que chegou, que esposo maravilhoso que veio. Deus quer alterar nossa estrutura aqui hoje. Não aceite sair daqui sendo a mesma pessoa que você é. Tem alguém que está disposto a esse desafio? Então a graça tem poder para me acolher, para me segurar, para me abrir um caminho, para possibilitar algo que eu humanamente jamais ia conseguir, entendeu? Para abrir possibilidades que eu humanamente jamais conseguiria. Então a graça é isso, ela te acolhe, ela te pega, ela se relaciona com você. Entenderam isso? Digam amém. Segundo ponto, que eu penso que é importante, é que a graça não apenas acolhe, a graça transforma. Repita bem alto: transforma. Porque essa ideia ridícula de achar que a graça só pega e deu, acabou. Dessa graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer, ela não é bíblica. Nós estamos aqui tendo o perfeito entendimento que aonde a graça chega, um novo tempo chega. Mudança de caráter acontece, transformação acontece. Então essa ideia de vir para cá, continuar aqui, aí continua com os mesmos vícios, continua com os mesmos hábitos, com a mesma palavra, com o mesmo modo de agir, com o mesmo palavreado, com a mesma malandragem, com o mesmo hobby. Não. Nós queremos essa pureza do evangelho que me traz para cá, que me confronta, que arranca de mim a pessoa que eu era, que mata quem eu era e que traz ali um homem novo, uma percepção nova. Então aonde a graça vem, uma enxurrada de mudança começa a acontecer. É isso, a graça vai, ela desrespeita o meu temperamento, ela cria um novo, é isso que ela vai fazendo. Então essa ideia, irmão, dessa imutabilidade, não, a graça chegou, acabou. Não. Aonde ela chega, ela traz transformação. E Tito vai dizer o seguinte, capítulo 2, se eu não me engano é o verso 11, que algumas traduções dizem isso, que a graça nos educa. Educa o quê? A gente renunciar às paixões mundanas. Então onde a graça chega tem educação. Acaba a falta de educação.
Ela me educa, ela pensa, não, isso aqui não compete mais a mim. Esse tipo de palavreado não compete mais a mim. Então onde a graça vem, ela vai quebrando, ela vai moendo. É por isso, irmão, que depois que você é alcançado pela graça, nem pecar em paz você não consegue mais. Você pode bater na porta que você quiser, você pode beijar a boca de quem você quiser, mas a graça vai falar alguma coisa com você. Então a graça vai produzindo isso, vai produzindo mudança. E eu comecei a pensar o seguinte, que não apenas assim, coisas internas, mas a graça, ela vai definir o que tem lá dentro daquele armário. Quais são as roupas que tem lá. A graça vai definir o playlist que você tem. A graça vai excluir alguns contatinhos que estão aí mandando nudes. Estão comigo ainda? A graça faz isso. A graça vai mudar o jeito que você se veste, a cultura que você tem. E coisa boa que é onde a graça chega, irmão. A Bíblia tem uma expressão, tem uma expressão que nós utilizamos muito, que é a expressão arrependimento. E tem uma tradução que eu acho poderosa a respeito desse termo, que diz o seguinte, que quando a graça chega, tem um processo que nós chamamos de metanoia. Sabe o que é isso? Uma mudança de mentalidade. Ou seja, eu já não penso mais como eu pensava, eu já não ajo mais como eu agia, eu já não me contento mais como eu estava. Então que haja nessa noite uma mudança de mentalidade no meio da almática, que você sabe, que você já tão arrastado por Deus, para você viver algo novo, irmão. É isso que Deus quer fazer. Então nós não podemos se contentar com a nossa mentalidade. E Paulo constrói essa mesma ideia no capítulo 12 de Romanos, que ele diz assim, que nós precisamos não nos conformar. Só que geralmente quando a gente fala isso, a gente já traz, porque a gente é muito poluído pela teologia da libertação, a gente já traz, não, está falando em não se conformar com o mundo, então tem que falar sobre assistencialismo. Não, quando Deus fala isso, ele fala em caráteres mais profundos. Ele está dizendo, não se conforme com o tipo de ser humano que você é, transforme-se. Não, entre no processo de mudança. Tem alguém que quer sair modificado daqui, transformado daqui? A graça faz isso. A graça faz isso. C.S. Lewis diz isso, que se você quer algo cômodo para você, não entre no cristianismo, procura outra coisa. Só que infelizmente há igrejas e pregadores que num processo de querer crescer, eles estão validando tudo que é coisa, que é bonitinho. Não, Deus está trabalhando. Aí ficar 10 anos pecando, Deus está trabalhando. Estão comigo ainda, gente? Não, mas é que nós estamos tentando incentivar. Incentivar o quê? O pecado não é tratado com incentivo, o pecado é tratado com arrependimento. Não, mas deixa ele no louvor, quem sabe ele... Não, tocar instrumento não altera o coração de ninguém. O que altera o coração das pessoas é mudança de vida, é transformação. É sério que eu estou pregando aqui, irmão? Deus está nos chamando para esse compromisso de mudança, é isso que Ele quer. Então a graça, ela cumpre esse fluxo. Onde ela vai tirando, ela vai mudando, ela vai modificando. E graças a Deus que nós estamos aqui hoje. E o Espírito de Deus já está convencendo o coração de muita gente. Tem gente que vai sair daqui, vai excluir alguns contatos, vai mudar alguns lados, vai deixar de acessar pornografia, vai deixar de emprestar seu corpo para a imoralidade. Eu estou crendo nisso nesse final de semana. É graça. Não tem vício que pare diante da graça. Não tem hábito que pare diante da graça. E quer ver como é poderoso isso, gente? Eu fiquei quase 3 anos dentro do centro de recuperação. Eu me lembro de ter recebido, diante de tantos casos que eu recebi, que depois de um ano que eu estava internado, eu comecei a trabalhar na recepção. Então eu recebia as famílias, acolhia os residentes, eu encontrava eles ali. Eu me lembro de um homem, irmão Éder, Deus abençoe. Me lembro de um homem que veio para lá, irmão, ele tinha um semblante tão pesado, que você olhava para ele e você se assustava. E uma outra coisa, quando a gente resolveu olhar a ficha dele, aí sim que a gente se assustava. Tinha um histórico de encarceramento, de homicídio. Bom, você olhava para aquela pessoa, você sentia o breu, um negócio estranho, ruim. Eu me lembro que eu fiz a ficha dele. Um homem que não queria falar dos filhos, que não queria falar de esposa, que ele queria falar de mãe. Ele disse, não, só quero me internar. Deu, onde é que eu assino? A gente internou ele. 1 mês depois eu vi ele. Irreconhecível. A graça parece que ensinou aquele homem a sorrir.
Aí eu olhei um dia no culto, nós estávamos nos nossos cultos de residente, estava ele chorando, clamando pelo filho, clamando pela esposa. Então a graça vem para transformar não apenas teu coração, mas muda todo o ambiente que você está. Então mergulha na graça hoje. Eu sei que você está acostumado, mas hoje não, vai mais fundo na graça. Vai. Quem quer ir mais fundo aqui? Então adore a Deus aqui essa noite. Glória. Último ponto, você quer ouvir? Diga amém. A graça me faz superar. Olha que interessante esse texto. Paulo está orando para que um espinho seja retirado. E Deus disse que a graça é suficiente. Então, ou seja, o espinho não foi retirado. Só que é como se Jesus dissesse para Paulo: eu não tiro o espinho, mas eu dou estrutura para você conviver com isso. Ou seja, a graça cria uma ambiência acima da nossa dor. É por isso, irmão, que você vê pessoas que mesmo doentes dão testemunhos da glória de Deus. Tem coisas, tem espinhos que nunca vão sair. Tem questões que você não vai ter como você esquecer. Você vai ter que aprender a viver com clareza, com honra. Então, em outras palavras, ele disse: Paulo, não vou tirar o espinho, mas a minha graça é suficiente. Sabe por quê, Paulo? Porque é nessa fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em você. É essa dor que te mantém de pé, é essa realidade não resolvida que te sustenta, é esse luto que você sofre que cria um canal para que eu entre na sua vida, é essas percepções não resolvidas que estão talvez incomodando teu coração aqui hoje, que ele diz: eu crio um paralelo acima dessa dor, e em cima disso eu aperfeiçoo a minha graça, aperfeiçoo o meu amor. Eu tenho plena certeza, irmão, que eu estou pregando para muita gente aqui hoje, que já orou para que Deus restaurasse tal coisa, já orou para que Deus curasse uma parte do corpo, já orou por tanta coisa, e que talvez você não viu a resposta disso tudo. Mas sabe por quê? Se você está aqui hoje, é porque a graça te colocou acima dessa dor. Se você faz o que você faz, se você vive o que você vive, é porque a graça criou um outro ambiente de restauração, de cura. E é por isso que você está aqui hoje, porque por forças humanas nenhum de nós estaria aqui hoje. A graça vem nos sustentando há anos. É por isso que a gente está aqui. Se coloque de pé para mim concluir essa palavra. Tem espinhos que ele não tira. Tem realidades que a gente vai ter que aprender a conviver com elas com muita honra e dando testemunho da glória dele. Deixa eu contar 2 histórias rápidas. Já vou convidar vocês para orar. Há 2 anos atrás, eu cuidava de uma igreja lá na minha cidade, na Assembleia de Deus de Sapiranga, e nós tínhamos uma diaconisa nossa, que já vinha lutando com câncer já há uns 3 anos. E um dia os familiares dela chegaram e disseram assim: Dilson, será que você pode levar a ceia para ela? Ela está internada lá na Santa Casa. Eu disse: claro, tem que levar meu filho lá, já vou lá e já dou a ceia para ela, não tem problema. Eu fui. E quando eu fui, pastor Miguel, como todo obreiro, fui clamando por uma palavra. Eu pensei, eu preciso falar alguma coisa para ela. Eu pensei em tanta coisa e cheguei lá extremamente inquieto. Estava eu com a ceia. E quando eu entrei dentro daquele quarto, se eu posso falar na frente dos filhos dela, o corpo dela já estava cheirando mal. Eu cheguei e disse assim: Irmã Salete, Pai Senhor, ó Senhor. Ela olhou para mim assim: não vou poder tomar ceia. Eu disse: por quê, Irmã Salete? Eu vou ter que ficar em jejum. O doutor veio agora e me disse isso. Isso não tem problema, a gente vai orar. Deus sabe e conhece teu coração. Aí eu perguntei para ela assim: Irmã Salete, como é que você está? Ela olhou para mim e disse assim: Wilson, não entendo, mas eu estou cumprindo a missão que Deus me deu. Aquela mulher, naqueles 2 anos, ela enfrentou aquele câncer. Ela deixou uma história tão poderosa naqueles 2 anos. E no dia que ela faleceu, irmão, a gente teve que abrir a igreja, teve que fazer o velório praticamente o dia todo.
de tantas pessoas que estavam ali, sendo inspiradas pela história dela. O espinho continuou, mas Deus deu força para ela. A maior crise de fé que eu vivi nesses 8 anos, tenho 8 anos de crente. Em 2013, quando eu entrei dentro do centro de recuperação, acabado pelas drogas, ateu, totalmente descrente de qualquer coisa, começaram a me evangelizar. E nesse processo de evangelização, eu criei uma pseudo-solução na minha mente. Eu pensei assim: a hora que eu aceitar Jesus e começar a caminhar com Ele, Ele vai fazer eu esquecer o dia que eu fui abusado sexualmente da minha vida. Nunca mais eu vou lembrar. Eu criei essa solução. Pensei, isso vai acontecer. E aceitei a Jesus, fui batizado, daqui a pouco estava falando em línguas estranhas. Aí deu uns 3 meses, eu entrei num abismo. Porque eu comecei a sonhar e lembrar do quão dolorida foi aquele tempo. E eu questionei a Deus, mas por que você não arranca isso da minha mente? Por que isso aqui não para de me incomodar? Por que eu ainda lembro, sinto vergonha do meu corpo, de quem eu me tornei? Aí eu cheguei nesse texto. Minha graça te basta. Mas sabe o que eu percebi? Eu poderia transformar essa dor em um testemunho. Que eu poderia, como diz aquela canção dos Arrais, torne o meu sofrimento em testemunho. Então só a graça consegue pegar alguns quadros e alguns períodos da tua vida e utilizá-las para a glória do nome do Todo-Poderoso. E eu sei que eu estou pregando para muitos jovens aqui que têm quadros muito mais complexos que o meu, situações e viveram coisas muito mais pesadas do que eu. Só que eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui hoje dizendo: utilize isso como uma ferramenta, permita que a graça utilize isso tudo. A graça tem poder para você sair daqui hoje, não na mão do abusador, não na mão daquele que traumatizou você, não, acima disso, vivendo num terreno onde a tua história vai glorificar o nome dele. A graça é poderosa, é suficiente, e ela está aqui essa noite para abraçar você, para agasalhar você. Eu quero orar por gente aqui, quero orar por jovens aqui, pessoas que foram tocadas por essa palavra. Gente que de alguma forma foi abraçado por essa palavra e quer pelo menos glorificar a Deus, porque a graça alcançou você. Tem gente aqui que Ele alcançou na boca de tráfico. Tem gente aqui que Ele não deixou você morrer no parto da tua mãe. Tem gente aqui que Ele pegou no hospital. Então se é um tributo de gratidão a Deus hoje, vamos tributar isso a Ele, vamos agradecer a Ele, porque Ele é poderoso. Eu quero convidar você que de alguma forma foi tocado por essa palavra. Sai do seu lugar, deixa eu abençoar a tua vida, deixa eu abençoar o teu coração. Você que talvez veio para cá com tantas inquietações, eu quero orar por você aqui hoje. Jovens que me ouvem aqui, jovens da Almagic, eu quero abençoar a vida de vocês. Quero ministrar sobre o futuro de vocês, para que vocês saiam daqui prontos a uma transformação, como diz John Stott, radical na vida de vocês. É com você que eu quero orar. Você que, assim como Paulo, se gloria na sua fraqueza. Você que nessa noite Deus quer transformar o teu sofrimento em um testemunho. Então sai do seu lugar e vem. Deixa eu abençoar você, deixa eu abençoar a tua casa, abençoar o teu coração. Venha, venha, venha com o seu coração pronto a se atirar nesse rio maravilhoso, poderoso. Vem mais para frente, vem. Vem. Isso, vamos se espalhando, vem. Essa palavra é para o seu coração, é para a sua mente, é para você. Só você sabe o quanto esse espinho já doeu. Vem. Dê alguns passos para frente, por gentileza. Deus quer usar a vida de muita gente aqui para testemunho da glória dele.
Pessoas que a partir de hoje vão estar num plano acima da sua dor. Cheremandarabaha Surya Cantorabaha Doriaman Toriabacho Kemahase Uraman Doriabado Kemahase Chekarandaha Suryamanto Reba Uraba Churiamanda Cantoriabaha Soremaha. O que Choriamahase. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. É o seu coração que precisa disso. É o seu coração que precisa disso. É o seu coração que precisa disso. É a graça que te convida, não sou eu. Eu não tenho nada para oferecer. Mas é a graça que te agasalha, que te acolhe, que te transforma, que abre um caminho de cura, que abre um caminho de restauração. É a graça que faz isso. Choramandaha Suryakandaha Uriamantoriavacho Kema Chekarava Doriavaso Uramanchuriabahaso O que Doriabahaso. Assim diz o Deus da tua vida. Eu estava lá. Eu sei de tudo o que aconteceu. Mas sabe por que você está de pé? Forças tu nunca teve, que tu já entregaste os pontos há muito tempo. Mas é o meu amor que envolveu o teu coração. E é por isso que você está aqui hoje. Porque a graça tem te sustentado. Sustentado. Mas Deus está dizendo isso hoje. Utilize isso tudo como uma ferramenta nas minhas mãos. Tudo que você suportou, tudo que você viveu, utilize isso, porque há pessoas que precisam ouvir da tua boca isso. E como prova dessa palavra, eu trago renovo à tua alma aqui agora. Eu trago um renovo que há muito tempo tu já não sente. Receba agora renovo da parte do Espírito. Há uma glória, há um mover do Espírito nesse lugar, há um mover da graça nesse lugar. Jesus está remontando corações, Jesus está abraçando pessoas. Tem alguma coisa poderosa acontecendo em corações aqui agora. Coloque a mão no seu coração agora. Enquanto nós cantamos essa canção, a graça vai abraçar você, a graça vai renovar você, a graça vai transformar você.